Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto. Convidava a todos a ficarem de pé para fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus. Se a Deus clamamos pelo sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida, pedimos que Tu nos abençoes. Nestes momentos queremos estar na Tua presença, que a comunhão com o Senhor se faça sentir no nosso meio, a Tua presença se manifeste, trazendo à nossa vida a bênção que nós necessitamos. Nós oramos desde já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor de glorificação ao Senhor. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Vamos glorificar o Senhor com uma oração de louvor. Senhor Deus, queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pela presença do Senhor diariamente na nossa vida, pelo sustento, pela paz, pela alegria do Teu Espírito, que tanto nos tem sustentado a cada dia na Tua presença. Te bendizemos e te glorificamos pelo Teu amor para com a nossa vida. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas vamos cantar mais um louvor de glorificação ao Senhor. No céu os astros brilham, no mar as ondas cantam, as árvores se inclinam.
Vamos cantar mais um louvor e logo de seguida iremos ouvir a palavra, uma mensagem da parte do Senhor, a palavra do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Foi no jardim que Cristo orou: Pai, este cálice afasta de mim, com amargor ali chorou, mas aceitou beber até ao fim. Foi este amor que me resgatou. Por esta dor, Jesus me salvou. Vieram buscá-los, não resistiu. Ovelha muda subiu para a cruz, desceu a terra se abriu, e ao Pai sua vida entregou, meu Jesus. Foi este amor que me resgatou. Por esta dor, Jesus me salvou. Em sua carne o véu rasgou e nos abriu o caminho pros céus. Oh, meu Jesus, bom Salvador, por mim morreste, ó Filho de Deus. Foi este amor que me resgatou. Por esta dor, Jesus me salvou. Foi este amor que me resgatou. Por esta dor, Jesus me salvou. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 12. Evangelho de Mateus, capítulo número 12. E vamos ler e vamos meditar a respeito de um profeta chamado Jonas. E nós lemos aqui, em Mateus 12, o versículo número 40. Comentário de Jesus a Jonas. Lemos assim: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias
e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está, quem é mais do que Jonas. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, o livro do profeta Jonas é na Bíblia um pequeno livro. No entanto, tem uma grande mensagem. Uma mensagem tão profunda que levou o Senhor Jesus a citar, conforme nós acabamos aqui de ler. O profeta Jonas viveu mais ou menos no século VIII a.C., num tempo em que Israel já estava muito afastado do Senhor. E houve um rei chamado Jeroboão que tinha conduzido Israel num caminho de apostasia, que causou um arrefecimento espiritual muito profundo na nação de Israel. E quando o Senhor chamou Jonas, nós poderíamos esperar que Jonas fosse enviado à nação de Israel para advertir Israel, para corrigir, para exortar, para despertar Israel. Mas não, o profeta Jonas não foi enviado a Israel. Foi enviado a um povo muito distante, a Síria, cuja capital era Nínive, e mais estranho ainda, foi enviado a um povo que era inimigo de Israel. Não se tratava, portanto, de alguém que fosse, digamos, um aliado, ou alguém que estivesse próximo do povo de Deus, mas era um inimigo. E, aliás, mais tarde veio a verificar-se que esta nação invadiu Israel, causou destruição, levou para o cativeiro, e Deus enviou este profeta a esse povo. Eu poderia perguntar, não é isto um desperdício? Então, numa altura em que Israel precisava de um profeta, Deus envia um profeta para tão longe, mas foi assim que Deus fez. E, sem dúvida, Deus tinha um propósito. E nós vamos aqui comentar alguns desses aspectos em que nós podemos identificar o projeto do Senhor para a vida deste profeta Jonas, mas muito especialmente nós vamos olhar para Jonas numa perspectiva, que é olhar para ele vendo nele características de um outro profeta que também foi enviado para um povo que não queria nada com ele. Quem foi esse profeta que foi enviado foi o Senhor Jesus. Então, nós vemos que há, de facto, na vida de Jonas, alguns aspectos em que nós podemos verificar esta proximidade com Jesus. O primeiro deles é precisamente que Jonas foi enviado a um povo de quem ele, Jonas, não gostava. E hoje talvez para nós seja difícil entender isto, porque se eu disser assim, Jonas foi enviado à Síria, e os irmãos ficam assim a olhar para mim e dizem, e daí? Mas, se nós pensássemos, por exemplo, Deus enviar um judeu de uma família que passou pelo Holocausto, enviar um judeu à Alemanha nazi, pregar a misericórdia de Deus aos nazis. Como é que aquele judeu se ia sentir? Muito difícil, não é? Eu estive a tentar fazer uma analogia com Portugal, mas nós não temos grandes inimigos. Os únicos são aqui os nossos vizinhos, mas eles são tão simpáticos que a gente já se esqueceu, já perdoou tudo. Mas, no caso de Israel, não. Israel tinha aquela ferida aberta e Jonas, nós vemos por vários detalhes, que ele não gostava nada daquele povo e achava que Deus não devia ter compaixão deles, porque eles eram um povo difícil, eram inimigos, e Jonas ficou muito sentido com o Senhor quando o Senhor o mandou pregar uma mensagem que podia, se os ninivitas ouvissem e atendessem, podia levar ao arrependimento e Deus ia perdoar. Ora, Jonas, por incrível que pareça, Jonas não queria que Deus perdoasse aos ninivitas. Porque ele tinha esta mágoa com aquele povo. E mais uma vez eu digo, e tinha razões, humanamente falando, ele tinha razões para isso. E os irmãos perguntam, onde é que nós vemos aqui Jesus? Bom, é que Jesus também foi enviado a um povo
que não era muito bom, não era melhor certamente que os ninivitas. Deus foi enviado ao mundo. A Bíblia diz assim: Deus enviou o seu Filho. Por quê? Porque Deus amou o mundo. O mundo. O mundo é a humanidade. Deus enviou o seu Filho a quem? A gente boa. Foi isso? Gente boa. A humanidade estava ansiosa que Jesus viesse. Foi isso? Quando Jesus nasceu, as pessoas atropelavam-se nas ruas, todos o queriam ver. Foi isso? Não. Ninguém ligou nada. Jesus quase passou despercebido. Só meia dúzia de pessoas é que soube. Aqueles pastores que estavam a cuidar das ovelhas, homens pobres, homens simples. E aquela gente toda que sabia de Bíblia, onde é que eles ficaram? Ficaram em Jerusalém, lá nos palácios, no templo. E Jesus ficou lá desprezado. E toda a vida de Jesus foi assim. Então, Jesus foi também enviado a um povo que não só o desprezou, mas um povo que era inimigo dele. Porque quando o Senhor Jesus começou a pregar, ele começou logo a receber mensagens muito negativas à sua mensagem, à sua pregação. Primeiro, houve uma certa indiferença, mas depois os sinais que ele operava eram de tal ordem que as pessoas não podiam ignorar. Um cego ser curado, ninguém podia fingir que não tinha acontecido. Um leproso ser purificado era uma coisa extraordinária. Então as pessoas começaram, assim, a atenção delas começou a ser chamada para Jesus. Mas logo nós vemos que os fariseus, os escribas, eles juntaram-se e lemos assim, e conspiraram para o matar. Conspiraram para o matar. E eu pergunto aos irmãos o seguinte, e se Jesus viesse hoje, ia ser diferente? As televisões todas aí, Messias, seja bem-vindo, era isso? O mundo ia parar, todos queriam ouvir. Irmãos, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Jonas foi enviado a uma nação que não queria nada, eram inimigos, e também o Senhor foi enviado a nós quando nós éramos seus inimigos. O homem, a humanidade, nós somos inimigos de Deus. É o que diz a Bíblia, nós somos inimigos dele. E é por isso que Deus enviou um embaixador com uma mensagem de reconciliação. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que vos reconcilieis. Que vos reconcilieis com Deus. Deus não quer inimigos, Ele quer fazer as pazes com o homem, Ele quer que haja paz. E assim foi que Jonas foi enviado à cidade de Nínive. Uma outra semelhança é que Jonas foi enviado para revelar um atributo de Deus que não é muito conhecido, sobretudo no Velho Testamento, não estava muito assim à vista. Nós vemos em diversas ocasiões que a justiça do Senhor ficou bem visível, a sua santidade, mas aqui Deus vai revelar um atributo extraordinário, que é a sua compaixão. Deus vai mostrar que é um Deus de compaixão. Que era uma coisa que Jonas não tinha nada de compaixão. Jonas achava que aquele povo merecia, eles eram ímpios, estavam longe de Deus, eles mereciam nenhuma compaixão. Era castigá-los, destruí-los, e quanto mais depressa, melhor. E Deus mostrou que Ele, o Senhor, era um Deus de compaixão. E nós lemos isso até no próprio livro, não é preciso abrir, mas lá no finzinho, nós lemos assim, e não haveria eu de ter compaixão por mais de 120 mil almas, 120 mil, que não sabem distinguir, referindo-se aos habitantes de Nínive, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. A mão direita, irmãos, na Bíblia, fala de salvação. É a destra, abençoadora. A esquerda, não. Então, eles não sabiam distinguir o Deus que salvava e os outros deuses falsos. Não sabiam distinguir. Não tinham noção do que era a salvação. E o Senhor diz, e não hei de eu ter compaixão deste povo. Meus irmãos, sabem que Deus tem imensa compaixão por este mundo. E eu digo uma coisa aos irmãos, eu às vezes, eu não digo que eu oro a Deus para mandar um raio do céu,
Mas há aí uma gentinha muito difícil. Há aí um povozinho muito complicado. Gente que não tem princípios, gente que faz mal ao próximo, gente egoísta, gente mentirosa por dentro e por fora, gente que blasfema de Deus. Olha, irmãos, eu não digo que eu quero que eles morram, mas, sinceramente, se me perguntarem se eu sinto amor por eles, eu sinto muito, mas não sinto. Os irmãos sabem que Deus sente, que Ele tem compaixão. É uma coisa assim extraordinária. A compaixão de Deus, ela manifestou-se mais claramente na pessoa do Senhor Jesus. Porque várias vezes na Bíblia nós lemos que o Senhor era movido por compaixão. Ele operava certos sinais, ele realizava certas obras por pura compaixão. Ele sentia compaixão. Ele não era capaz de olhar para, por exemplo, um pecador daqueles empedernidos, um ladrão como Zaqueu. E ele podia passar por aquele homem e fazer o que os outros faziam, dizer, este indivíduo é um traidor, ele entrega o dinheiro dos pobres aos romanos, aos opressores, trai a sua pátria, é traidor da sua religião, explora os pobres. Irmãos, Zaqueu era um indivíduo asqueroso. Humanamente falando, era mesmo. E Jesus parou e disse, Zaqueu, eu hoje vou ficar a dormir em tua casa. Irmãos, mas porquê? Porque o Senhor tinha compaixão daquele homem. O Senhor via o que nós não vemos. Ele via a dor daquela pessoa, a solidão daquela pessoa. Ele não era capaz de distinguir entre a mão direita e a esquerda. Deus via isso. Os discípulos olhavam para aquelas multidões que seguiam a Jesus no deserto e quase que lhes apetecia enxotá-los como quem enxota gado. Os irmãos já viram enxotar gado? Assim, show para lá, não é? O que é que vocês querem? As crianças, então, aquilo era quase à bufetada. E o Senhor Jesus, nós lemos assim, e ele olhava para a multidão com compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele via aquela gente toda perdida, desorientada, que saíam das suas terras, porque ouviam Jesus e aquela palavra era assim uma luz no meio da escuridão em que eles viviam. Eles deixavam os campos, as casas, tudo, iam atrás de Jesus, não levavam comida, não levavam água, nada, aquilo era um caos completo. E o Senhor Jesus disse, dá-lhes vós de comer. Senhor, nós? Onde é que nós vamos arranjar pão para esta gente toda? Falta de compaixão. E Jesus, ele tinha compaixão. Meus irmãos, o livro de Jonas mostra-nos muito isto, a compaixão de Deus. E já vamos depois tirar uma conclusão daqui para nós, para a nossa vida. Um terceiro aspecto, levantou-se uma grande tempestade e os que estavam dentro do barco, onde ia Jonas, eles ficaram apavorados e começaram a clamar aos seus deuses. Cada um clamava ao seu Deus. Nada acontecia. E eles gritavam, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? E Jonas disse, eu sei um segredo. Vocês querem que a tempestade pare? Peguem em mim e lancem-me no mar e a tempestade vai parar. E eles pegaram em Jonas, lançaram-no à água, Jonas foi engolido por um grande peixe e aconteceu mesmo isso, é que a tempestade parou e eles foram salvos. Irmãos, e nós olhamos para isto e nós vemos Jesus. Porque Jesus também foi lançado à morte para que a tempestade passasse e nós fôssemos salvos também. E hoje, se nós temos aqui salvação, é porque a tempestade parou, mas temos que nos lembrar, houve um homem que foi lançado à morte para que nós pudéssemos ter vida. Nós não podemos esquecer isso. Meus irmãos, uma outra semelhança é que o Senhor Jesus, no tempo em que ele pregou a Israel. E Israel, como eu já disse há pouco, Israel não quis saber de Jesus. Então nós lemos aqui no versículo número 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Que geração?
a geração do tempo de Jesus. Ele estava a falar para aquela geração e diz: um dia os ninivitas, os habitantes de Nínive, aos quais foi enviado Jonas, eles vão ressurgir. E sabem o que é que eles vão fazer? Eles vão vos condenar a vocês, porque eles arrependeram-se com a pregação de Jonas. E de facto aconteceu isso. Jonas foi, pregou, disse que Deus ia subverter, ia destruir a cidade, e aconteceu uma coisa impensável. Aquele povo arrependeu-se dos seus pecados. E desde o rei até ao menor, todos se humilharam diante do Senhor e disseram: oh, Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. E sabem o que é que o Senhor fez? Perdoou aquele povo. E Jonas ficou muito aborrecido. Mas Deus ficou feliz porque salvou, ali foram salvas 120 mil pessoas. E já viram? Mais tarde eles voltaram ao pecado e Deus castigou. Mas esta geração, eles arrependeram-se. E os israelitas? Estava ali Jesus. Jesus operando sinais. Jesus abençoando, multiplicando o pão. E aquela geração o que é que fez? Não aceitou Jesus. E Jesus diz: os ninivitas virão para vos condenar. Meus irmãos, é uma coisa muito séria, não é? Porque a incredulidade de Israel, de facto, cegou o seu entendimento. Mas, meus irmãos, o ponto central do comentário de Jesus encontramos no versículo que lemos há pouco, no versículo 40, que é este: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, reparem, o Senhor Jesus diz, com todo o rigor assim, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Irmãos, sobre a baleia, é um pormenor desta história. Há pessoas que ficam a pensar, mas era uma baleia. A baleia não é peixe, a baleia é um mamífero. É um grande peixe. Irmãos, nós não sabemos. Há até quem pense que seria um tipo específico de peixe que existia no mar Mediterrâneo na altura. Irmãos, se os irmãos estão à espera que eu tenha aqui a resposta, também não tenho, não sei. Sei uma coisa, que ele foi engolido por um desses monstros marinhos e acontece o seguinte: ele esteve 3 dias, é Jesus quem fala. Nós não podemos pensar assim, o livro de Jonas é uma lenda, é um mito. Não, Jesus está a dizer que aconteceu mesmo. É verdadeiro. Só se nós não queremos nas palavras de Jesus. Então, Jesus diz que é histórico. Este homem esteve 3 dias e 3 noites. O pormenor é este, 3 dias e 3 noites. Quem é que esteve também 3 dias e 3 noites, não no ventre de um grande peixe, mas no ventre da própria morte? Quem foi? Quem é que esteve 3 dias e 3 noites numa sepultura? Foi o Senhor Jesus. Então, há aqui um sinal. É o sinal do profeta Jonas. Os fariseus vinham, os escribas vieram pedir um sinal e eles disseram: mestre, fazem um sinal para a gente. Fazem um sinalzinho, tipo assim, circo. Fazem um sinal. E eles disseram: sinal? Não há sinal nenhum para vocês. O único sinal para vocês é o sinal do profeta Jonas. Meus irmãos, eu vou dizer o seguinte, para todos nós que estamos aqui nesta noite. Todos nós temos um grande sinal. É o sinal da ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição. Nós não precisamos de mais sinais. Ó Deus, se tu me mandares assim, fizeres um sinal que eu veja, eu vou acreditar em ti. E a resposta está dada. É o sinal do profeta Jonas. Jesus morreu e ressuscitou. Veja isto bem, Jesus ressuscitou, mas isso é possível? Como é que um homem pode ser engolido por um grande peixe e permanecer vivo 3 dias e 3 noites? É impossível, não é? Mas o peixe não conseguiu digerir Jonas. Não conseguiu. Eu imagino que ele tem aqueles ácidos todos para digerir os alimentos. Não conseguiu. Meus irmãos, ninguém conseguiu também engolir, digerir, aniquilar, destruir aquele que é o príncipe da vida. Ele permaneceu vivo, ele venceu a morte, ele ressuscitou e este é o grande sinal da nossa fé. Jesus ressuscitou. E nós sabemos, irmãos, que este sinal está dado uma vez por todas.
uma vez para sempre, o sinal do profeta Jonas. Então, meus irmãos, estas são algumas das principais semelhanças, há outras, entre Jonas e Jesus. Agora vamos falar de nós. Nós também somos um pouco, ou somos muito, como Jonas. Jonas, a palavra no hebraico, ou no aramaico também, quer dizer pombo ou pomba. E um dia o Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro e chamou-lhe Simão Bar Jonas. Lembram-se? Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, Simão. Bar quer dizer filho de. Bar. Jonas é o nome que significa pombo, pomba. Então, o Senhor estava a dizer o seguinte: o que ele falou quando ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi algo soprado pelo Espírito. E, de facto, Pedro, ele veio a tornar-se um servo do Senhor, gerado pelo Espírito. Assim como também nós que estamos aqui, se todos nós temos fé no nosso coração, como é que nós temos fé? Como é que nós temos comunhão com Deus? Somos seres especiais? Não. Nós somos filhos do Espírito que gerou em nós tudo aquilo que nós somos e temos. Foi o Espírito Santo que gerou em nós a vida, a fé. Podem fazer uma lista: o entendimento, a palavra, a revelação, uma nova vida em Cristo. Tudo isso, nós somos Bar Jonas. Mas tal como Bar Jonas, nós também temos as dificuldades de Pedro. Pedro era semelhante a Jonas, de facto. Quando foi para pregar aos gentios, lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro foi com toda a alegria ou foi difícil? Difícil. Pedro, ele gostava era dos judeus. Ele achava que o evangelho era mais para os judeus. Os gentios era uma coisa assim. Ele foi porque o Espírito Santo mandou. Ele teve uma visão e ele não queria comer daqueles animais imundos. E o Senhor falou e disse: Pedro, mata e come. Disse: Senhor, eu não vou comer estas coisas, são imundas. Porque ele tinha aquela relutância de ir até aos gentios. E o Senhor disse: não chames tu comum àquilo que Deus purificou. Então, nós sabemos que a vida de Pedro foi encaminhada num sentido semelhante ao de Jonas. Ele não queria ir, mas o Espírito Santo levou. O Senhor disse: quando fores mais velho, outro te cingirá e irás para onde tu não queres. E assim foi. O Espírito Santo levou, conduziu Pedro para fazer uma obra que ele, humanamente, ele não queria. E agora eu pergunto ao irmão, à irmã: nós somos diferentes de Pedro? Podem dizer, somos diferentes de Pedro. Alguém dirá: não, eu não sou judeu. Mas será que em nós falta alguma coisa que também faltava a Pedro, pelo menos num certo momento da sua vida, e a Jonas? Será que a nós nos falta também um bocadinho de compaixão? Será que nos falta? Será que nós também, o Senhor quer nos enviar e nós dizemos: Senhor, tem paciência, para Nínive não. Senhor, para esse povo, Senhor, não. Eu vou para o outro lado. Jonas foi e deu-se mal, nós sabemos. Será que a nós também é preciso que haja 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? Mas o que é que isso significa? Como é que nós também... Será que nós vamos ter que morrer? Não, morrer fisicamente não é necessário, mas nós temos que morrer em Cristo também. Eu vou ler com os irmãos um texto para terminar. Na carta aos Filipenses, capítulo número 3. Quem tiver Bíblia e puder abrir, eu vou ler, é um texto muito simples, conhecido. Filipenses 3, o versículo 10, que é uma verdade que nós não podemos esquecer. Nós lemos assim, Filipenses 3:10, a oração de Paulo. Para conhecê-lo, é a oração. Quem é que quer conhecer mais de Jesus? Todos aqui querem conhecer mais de Jesus? Amém? Os jovens também? As senhoras também querem? O grupo Louvor quer conhecer mais de Jesus? Querem? Até os diáconos querem? Até eu quero.
Agora vamos continuar. E à virtude da sua ressurreição. Quem é que quer conhecer o poder da ressurreição, o poder da vida? Quem quer conhecer esse poder de vida? O irmão quer? Amém? Os irmãos não estão a pensar. O pastor está aqui com uma armadilha qualquer que eu não estou a perceber. Então agora já vai perceber a seguir. E a comunicação das suas aflições. Pronto, estragou tudo agora. Meus irmãos, nós não podemos experimentar a vida sobrenatural de Cristo, a vida da ressurreição, uma vida de vitória, uma vida de milagres, se nós não passarmos pelas aflições que Cristo nos comunica. Comunicar é tornar comum. Nós podemos ter parte também em algumas aflições, não na totalidade, seria impossível, mas em algumas aflições. E nós perguntamos, porquê é que às vezes nós nos sentimos assim que estamos no ventre de um grande peixe e a gente não consegue sair? Às vezes estamos numa situação, numa embrulhada, numa dificuldade, e nós debatemos-nos e clamamos como Jonas, ó Senhor, ouve a minha oração, Senhor, tira-me daqui. E parece que Deus não ouve. Porquê é que Deus permite isso? Há uma coisa que nós podemos ter a certeza, o irmão não vai ser engolido, não se preocupe, não vai ser engolido pelo peixe. Mas às vezes é preciso 3 dias e 3 noites. Porque a nossa carne, o nosso eu, Deus não pode abençoar, Deus não pode usar Jonas assim. É impossível. Deus não pode usar Pedro. Tu és moço, tu agora queres ir para onde tu queres dirigir a tua vida, tu queres determinar o que está certo e o que está errado, mas quando fores mais velho, outro te cingirá. Meus irmãos, e o caminho de Cristo é o nosso caminho também. É morte e é ressurreição. É aflições que às vezes nos preocupam, nos causam tristeza, mas temos de compreender que às vezes é nelas que nós passamos por uma fase mais profunda da nossa vida espiritual, que nós alcançamos mais fé, mais experiências com Deus. A palavra do Senhor diz, a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Nós não podemos, irmãos, dar um salto e querer não passar por tribulação, nem por aflição, nem por provação, e queremos logo ir para a frente e ressuscitar sem ter passado sequer pela morte. Não é possível. E isto nós temos de compreender e temos de deixar que o Senhor cada dia mortifique, morra aquilo que de facto não é importante na nossa vida, aquilo que é um peso, aquilo que está mais da nossa carne, do nosso eu, porque se nós deixarmos, então o peixe, ele deixou Jonas lá na margem da cidade. E Jonas saiu vomitado por um peixe, olha irmãos, não é brincadeira, 3 dias e 3 noites, e ele entrou em Nínive e era um Jonas diferente. Era um Jonas diferente, era um Jonas que morreu e ressuscitou. E ele anunciou e disse, convertei-vos porque Deus vai subverter esta cidade. Uma palavra simples, uma mensagem simples. 120 mil convertidos, 120 mil pessoas aceitaram. O irmão quer falar de Jesus, sente compaixão por este mundo, quer falar de Jesus, vai falar. Busque poder, não tenha medo. 3 dias, passam depressa. 3 dias, 3 noites, passa depressa. Mas depois virá uma palavra de poder. Vai falar de Jesus e as pessoas vão dizer, sabem que ele tem razão? É isso mesmo. Olha, a minha prima falou-me de Deus e eu nunca tinha ouvido falar assim. É isso mesmo. E as pessoas vão querer e vão aceitar. E esta é a história do profeta Jonas. Uma história maravilhosa em que nós aprendemos tanto a respeito do nosso Salvador e também da nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos, glorificar o nome do Senhor, vamos entoar um louvor. Ao contemplar e ver este amor,
Queremos agradecer-te, Senhor Deus, pela tua presença, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe, pelo alimento que o Senhor trouxe à nossa vida espiritual. Te damos graças por todo o bem que o Senhor tem feito na nossa vida. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E agora dizemos que o amor eterno do nosso Deus e Pai, a graça maravilhosa, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, os dons, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um, desde agora para todo sempre. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus.